Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o período colonial, a independência e a escravidão no Brasil. Primeiro, nós vamos começar sobre o período colonial. O período colonial no Brasil abrange de 1500 a 1822 e foi marcado pela exploração de recursos naturais e pela formação de uma sociedade colonial. Durante esse período, o Brasil foi uma colônia de Portugal e a economia foi baseada na produção de açúcar e mineração. E posteriormente, café. A exploração de mão de obra escrava africana foi uma característica central. Começando o descobrimento. A descoberta do Brasil ocorreu em 1500, 22 de abril. Quando uma expedição portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território que haveria a ser o Brasil. Esse evento é considerado o marco inicial da colonização portuguesa nas Américas. Território. Ao longo do período colonial, o território brasileiro expandiu-se além do Tratado de Tordesilhas, devido a fatores como a ação dos bandeirantes, missões jesuíticas e a pecuária. O Tratado de Madrid, 1650, consolidou muitas dessas ocupações, resultando em grande parte das fronteiras atuais do Brasil. Durante o período colonial, 1500-1822, o território brasileiro passou por diversas mudanças em sua organização inicialmente. A coroa portuguesa dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, 1534, que eram faixas de terra concedidas a donatários responsáveis por sua administração e exploração. Como esse sistema não teve o sucesso esperado, em 1548 foi criado o governo geral, centralizado a administração colonial. Escravidão indígena. A escravidão indígena foi uma prática comum durante os primeiros séculos da colonização das Américas, especialmente no Brasil, onde os portugueses escravizaram povos indígenas para explorar recursos naturais como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Essa forma de exploração ocorreu desde o início da colonização no século e persistiu de diferentes formas ao longo do período colonial. Bandeirantes. Os bandeirantes foram fundamentais para a ampliação do território brasileiro, mas também são figuras controversas por sua participação na escravização de indígenas e em conflitos violentos. Alguns dos mais conhecidos são Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Paz Leme e Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera. Vamos falar agora sobre o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais famoso quilombo do Brasil, uma comunidade formada por escravizados africanos que fugiram das fazendas e engenhos coloniais. Ele existiu entre o século XVI e XVII, na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Agora vou falar sobre uma figura histórica, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra contra a escravidão no Brasil. Ele nasceu por volta de 1655, possivelmente dentro do próprio Quilombo, ou capturado ainda criança e criado por um padre missionário, que o batizou com o nome de Francisco. No entanto, Zumbi fugiu e retornou a Palmares, tornando-se um grande guerreiro e líder. Por volta de 1675,
e se destacou em batalhas contra os portugueses e anos depois liderou a resistência contra os ataques comandados por Domingos Jorge Velho. Em 1694, Palmares foi destruído e Zumbi continuou lutando até ser traído e capturado em 20 de novembro de 1695. Ele foi morto e teve sua cabeça exposta em Recife, como um aviso para outros escravizados. Escravidão. A escravidão africana foi um sistema de exploração forçada de africanos que foram sequestrados de seus territórios e vendidos como mercadoria para trabalhar em colônias europeias, principalmente nas Américas. Esse tráfico transatlântico durou cerca de 400 anos, do século XVI ao século XIX, e resultou na deportação de milhões de africanos. Como funcionava? Primeiro, captura e comércio. Africanos eram sequestrados por traficantes ou vendidos por reinos locais em troca de mercadorias europeias. Segundo, travessia do Atlântico. Os escravizados eram transportados em navios negreiros e em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar à América. Como terceiro, trabalho forçado. No Brasil e em outras colônias eram forçados a trabalhar em engenhos de açúcar, mineração, lavouras de algodão e café, além de serviços domésticos e urbanos. O Brasil foi um dos países que mais explorou a mão de obra africana escravizada, recebendo cerca de 5 milhões de pessoas ao longo dos séculos. A escravidão foi oficialmente abolida apenas em 1888 com a Lei Áurea, tornando-se o Brasil o último país do Ocidente a acabar com essa prática. Legado e consequências. Mesmo após a abolição, os escravizados ficaram sem apoio do Estado, levando a desigualdades sociais que persistem até hoje. O racismo estrutural, a marginalização da população negra e a luta por direitos continuam sendo reflexo dessa história. Independência. A independência do Brasil foi um processo pelo qual o país se separou de Portugal e tornou-se uma nação independente em 7 de setembro de 1822. Esse movimento foi liderado pelo príncipe regente Dom Pedro I, que declarou a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, com o famoso grito "Independência ou Morte". O processo da independência foi influenciado por diversos fatores, como a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, a Revolução do Porto em 1820 e as pressões da elite brasileira para a maior autonomia. Após a declaração, houve conflitos militares entre as forças leais a Portugal e os defensores da independência. Mas, em 1825, Portugal reconheceu oficialmente o Brasil como um país independente. Com a independência, Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil, marcando o início do período imperial. Durante o Império do Brasil, 1822 a 1889, o território nacional era muito semelhante ao atual, com algumas diferenças. O país manteve quase toda a extensão territorial da época colonial, graças a tratados assinados com outras nações, como o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Característica do território no Império. Dimensão continental. O Brasil já era um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Províncias.
O território era dividido em províncias que correspondiam aproximadamente aos estados atuais. Cada província era governada por um presidente nomeado pelo imperador. Territórios: Cipratina-Uruguai. Em 1828, o Brasil perdeu a província da Cipratina após a Guerra da Cipratina, 1825 a 1828, resultando na independência do Uruguai. Disputas na região norte e oeste. O Brasil enfrentou tensões de fronteiras com países como Bolívia, Paraguai e Argentina. Apesar desses conflitos, o Brasil manteve sua integridade territorial, diferente de outras colônias espanholas na América do Sul, que se fragmentaram em várias nações. Então esse foi o vídeo, gente. Não esquece de curtir e se inscrever. E lembrando, vai ter continuação falando sobre a República. Então, falou!